Boa noite. Um carro alegórico de uma escola de samba de torcedores santistas encostou na rede elétrica e pegou fogo durante o desfile do Carnaval de Santos, no litoral paulista. 4 pessoas morreram. Era a inauguração do sambódromo da cidade e o acidente aconteceu na área da dispersão. Outras 6 pessoas ficaram feridas. A Sangue Jovem foi a segunda escola de samba a entrar na avenida. O enredo homenageava os negros que contribuem para a paz mundial. O último carro do Rei Pelé vinha com 22 crianças e 2 destaques. Um deles, o ex-jogador do Santos, Coutinho. Já na dispersão, depois que todos haviam descido, a coroa lá no alto tocou a rede elétrica. O carro pegou fogo. 3 integrantes da escola, que ajudavam no deslocamento da alegoria, morreram eletrocutados. Mirela Diniz Garcia, de 19 anos, que assistia ao desfile na porta de casa, também foi atingida e não resistiu. Ela estava aqui na calçada, retirou a filha dela que estava na rua, colocou para dentro antes do carro passar e sentou numa cadeira de alumínio que estava aqui perto. Foi questão de segundos. Na confusão, muitas pessoas ficaram feridas. 5 continuam internadas em hospitais da cidade com queimaduras no corpo. Uma delas é Solange, de 52 anos, a mãe de Mirela, que se machucou ao tentar socorrer a filha. Ela não está machucada, ela caiu sim no alvoroço, mas a intenção dela foi realmente ir para cima para ajudar. A tragédia pôs fim às festividades de carnaval em toda a Baixada Santista. Em Guarujá, o desfile das escolas campeãs, que seria realizado hoje, foi cancelado. Aqui em Santos, foi decretado luto oficial por 3 dias. O sambódromo, inaugurado este ano, vai ficar fechado. E até as tendas da praia, que funcionariam com música e recreação, vão ser desmontadas. Pediu uma agilidade na apuração dos fatos que levaram a esse acidente. Essa é uma competência da Polícia Civil, que já iniciou esses trabalhos e estabeleceu o prazo de até 30 dias para emitir um posicionamento oficial. E nós vamos voltar a Santos com a repórter Fernanda Arcanjo. Fernanda, boa noite. Esse carnaval era para ser uma grande estreia dos desfiles no sambódromo aí, novinho. Como é que um carro alegórico bate na rede elétrica? Boa noite, Ana. A causa desse acidente vai ser apontada pelo laudo da Polícia Científica, que deve ficar pronto em 30 dias. O que se sabe é que o sambódromo é novo, foi inaugurado na quinta-feira passada e estaria dentro dos limites de segurança. O carro alegórico também obedecia ao limite máximo de altura, que é de 10 metros. Uma das hipóteses é que o carro tenha perdido o controle numa rampa, numa descida. Há um desnível na pista, ele teria desgovernado, atingido a rede elétrica. As 5 pessoas hospitalizadas passam bem, não correm risco de morte, mas segundo os médicos, devem permanecer aqui internadas porque sofreram uma descarga de alta tensão. As 4 pessoas que morreram nessa tragédia vão ser enterradas amanhã. De Santos, Fernanda Arcanjo, para o Jornal da Record. Obrigado, Fernanda. E hoje um homem morreu também eletrocutado quando fazia reparos no trio elétrico da banda Asa de Águia, em Salvador. O trio seguia para o local da apresentação de hoje à noite. Erisvaldo Santana, de 23 anos, encostou nos fios de alta tensão e despencou de uma altura de 4 metros. Segundo a perícia, ele estava sem os equipamentos de segurança. Em nota, a banda informou que o homem não fazia parte do quadro de funcionários, mas que prestou toda a assistência à família da vítima. E o Carnaval do Subúrbio do Rio de Janeiro é marcado pelos bate-bolas. São grupos fantasiados e mascarados que assustam as pessoas quando batem uma bola de plástico no meio da rua. Ana, mas muitos aproveitam o anonimato da fantasia de Clóvis, né, como são chamados, para brigar. Foi o que aconteceu na Zona Norte. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. A mercearia está prestes a fechar as portas. As imagens das câmeras de segurança mostram as pessoas assustadas entrando no comércio. Clientes se abaixam atrás das prateleiras para se proteger dos tiros. Integrantes de um dos grupos de bate-bola também correm numa rua em Bento Ribeiro, zona norte do Rio. 5 minutos depois da primeira confusão, uma câmera posicionada em outro ângulo registra um novo tumulto. Repare que as pessoas retornam para o bloco e, de repente, há um grande corre-corre. O tiroteio causa pânico.
moradores ficaram perplexos. Chegaram atirando os outros, quer dizer, foi 3 pessoas baleadas, um morreu e 2 estão no hospital. É uma vergonha isso aqui. Danilo Costa Almeida, de 19 anos, foi baleado e não resistiu. Ricardo Magalhães Rocha foi atingido no peito e está internado em estado grave. Outros 2 adolescentes saíram feridos. Um deles levou um tiro no pé. Eu acho que meu filho foi uma vítima e foi uma coisa muito chata isso que aconteceu. Eu acho que providências têm que ser tomadas, porque amanhã a gente está saindo 2, 3, 4, 5 estendido aí, e aí? A participação desses blocos de bate-bola no Carnaval do Rio de Janeiro tem chamado a atenção pela violência. Esses grupos mascarados e fantasiados se transformam em gangues, que brigam e criam muita confusão nas ruas do subúrbio. Ano passado, 3 pessoas fantasiadas de bate-bola foram baleadas em Madureira. Os crimes normalmente acontecem nas noites de carnaval. Nas redes sociais, mensagens provocativas alimentam ódio entre os grupos. Agora, a morte deste adolescente pode iniciar uma vingança. Muitos deles vieram de pistola na mão, já apontando e mandaram sair todo mundo da rua. Agora virou uma rivalidade total mesmo agora está sinistro aqui. O corpo do arquiteto que caiu de um navio no Porto de Santos, no litoral paulista, foi encontrado hoje depois de 60 horas de buscas. Ele participava de um cruzeiro de carnaval. Um inquérito vai apurar as causas da queda. Eram 9 horas da manhã quando os bombeiros localizaram o corpo no mar. Foi a cerca de 1 quilômetro do local onde o navio MSC Fantasia estava atracado no último sábado. A viagem não havia começado. O arquiteto Luciano de Luca, de 30 anos, estava numa cabine no 11º andar, com varanda. A namorada dele e amigos disseram não ter visto o que aconteceu. Quem testemunhou a queda no mar de uma altura de 40 metros foi um rapaz numa moto aquática que tentou resgatar Luciano. Um tripulante também teria avisado o capitão do navio, mas o corpo sumiu no Canal de Santos. Com 6 horas de atraso, depois de uma primeira análise dos peritos, o transatlântico foi autorizado a seguir para o cruzeiro de carnaval. Na capitania dos portos, hoje, parentes de Luciano reconheceram o corpo. A Polícia Federal espera agora pelo laudo dos peritos do Instituto Médico Legal. E a partir de sábado, quando o navio retorna ao Porto de Santos, vão ser ouvidos depoimentos de tripulantes e de outros passageiros. A Marinha também investiga o caso. O que a Marinha verifica nessa situação é se a queda na água desse passageiro ela foi decorrente de alguma imprudência, ou imperícia ou negligência por parte do navio. É isso que nós vamos verificar. Um relacionamento que começou pela internet terminou numa delegacia de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Uma turista israelense acusa um músico brasileiro de tê-la espancado com um cabo de vassoura. A lenta caminhada até a delegacia seria o resultado de uma sessão de tortura. Com hematomas nos braços e nas pernas, Noa Uri, israelense que mora há 19 anos nos Estados Unidos, alega ter sido espancada com um cabo de vassoura pelo pianista e diretor musical André Dequec. Ela tem 53 anos, ele 55. Os dois se conheceram pela internet, num site de relacionamento, 4 meses atrás. A estrangeira chegou há uma semana a Belo Horizonte para conhecê-lo. Ficou hospedada no apartamento dele, num bairro nobre da cidade, onde teria ocorrido a agressão. Ela foi trancada em um dos cômodos do quarto e, como ela não conseguia sair, ela pegou um cabo de vassoura e tentou acionar a vizinha, né? O autor ficou furioso e começou a agredi-la com esse cabo de vassoura. Com o pianista, a polícia apreendeu os passaportes de Noa Uri, $250 e bijuterias. Na versão do músico, a estrangeira estava muito agitada e se machucou ao ser contida à força por ele, que prestou depoimento e foi liberado. A israelense pretendia ficar 1 mês no Brasil, mas fez exame de corpo de delito e decidiu antecipar a volta para casa para o próximo domingo. A Mocidade Alegre é a bicampeã do Carnaval de São Paulo. A escola empatou com a Rosas de Ouro com o mesmo número de pontos. E o enredo foi o quesito que deu a vitória à Mocidade. O sambódromo nunca esteve tão vazio numa apuração. Pela primeira vez foi proibida a presença das torcidas, tudo por causa da confusão do ano passado. Ao todo foram julgados 9 quesitos. Durante a contagem dos votos, silêncio, concentração, nervosismo e muitas orações. Aos poucos, começa a comemoração.
Pouco mais de 1 hora depois, as favoritas assumem a liderança. A disputa fica polarizada entre Rosas de Ouro e Mocidade Alegre. O clima entre a diretoria das escolas fica ainda mais tenso. Mocidade, que liderava nos primeiros quesitos, cai para o segundo lugar. A apreensão aumenta. Quase 2 horas depois do início, faltando apenas 2 quesitos, nova virada na liderança. Mocidade assume por 1/10 de vantagem. No final, a nota que define a apuração. Mocidade Alegre, nota 10. Mocidade e Rosas de Ouro terminam empatadas, 268,9 pontos cada. Mas a escola do bairro do Limão, a Mocidade, venceu porque teve 1/10 a mais no quesito enredo, escolhido em sorteio para o desempate. A Mocidade Alegre vence o Carnaval de 2013 de uma maneira muito especial. Foi um bicampeonato que não acontece desde 2006 no Carnaval de São Paulo. É muita união, a gente sofre junto, chora junto, briga junto, mas estamos sempre juntos. E vamos agora ao vivo à quadra da Mocidade Alegre, onde está a repórter Natália Leite. Natália, boa noite. Quanto mais apertada a vitória, mais animada a festa ou como é que tá por aí? Muita animação por aqui, quadra lotada, não cabe mais ninguém. A rua em frente à sede da Mocidade também absolutamente lotada. Todo mundo quer ver de perto ele, o 9º troféu da escola, 2º consecutivo. Este conquistado com um samba muito bem-humorado. A escola levou para o sambódromo um final diferente, bagunçado das histórias infantis, dos contos de fada. A Branca de Neve ficou malvada, o lobo mau ficou bonzinho, as madrastas viraram boadrastas e assim eles empolgaram o público, levantaram a arquibancada e deram a toda essa turma a chance de gritar bicampeã. De São Paulo, Natália Leite. 3 sequestradores foram presos em flagrante após fazerem mãe e filho reféns em São Paulo. Eles usavam uma arma de brinquedo. As vítimas foram rendidas dentro do carro quando chegavam em casa. Pelo menos mais 3 atentados foram registrados na madrugada de hoje em Santa Catarina. De acordo com a PM, já são mais de 90 ataques desde o dia 30 de janeiro. Um homem manteve a mulher e a filha em cárcere privado e ameaçou explodir a casa da família durante a tarde de hoje em Manaus. Depois de horas de negociação, ele se entregou à polícia. Ninguém se feriu. Recebeu alta a jovem atingida por uma bomba caseira em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. O namorado da jovem, que também foi ferido, continua internado com queimaduras. O autor do atentado está preso. O município de Bonfim, no interior de Minas Gerais, tem menos de 7 mil habitantes e é conhecido como a cidade dos calmantes. Exatamente. Os moradores de lá consumiram no ano passado 70 mil comprimidos de um remédio que é usado para combater a angústia e a ansiedade. As mãos inquietas são só um dos sintomas da ansiedade. Uma sensação que eu tenho que correr. E eu tenho que correr. O marido de Efigênia sofre do mesmo mal. Para se sentir melhor, o casal toma um calmante à base de clonazepam. Já este funcionário público chegou a tomar 4 comprimidos do remédio por dia para a insônia. Eu passava a noite sem dormir. A cidade com 6.800 habitantes consumiu 70 mil comprimidos em 2012. Uma média de 10 por habitante. 5 vezes a mais que a média nacional. E essa conta só inclui os distribuídos na rede pública. O dia todo chegam as receitas com o pedido do remédio aqui na farmácia da prefeitura. E a demanda é tão alta que aqui no estoque já se vê o reflexo disso. Nesse armário ficam os remédios com receita controlada. E olha aqui o espaço para o clonazepam. Está completamente vazio. Em outubro ele já tinha terminado. Mas o que provoca tristeza, desânimo e ansiedade num lugar tão tranquilo? A gente não sabe o motivo ao certo, então a gente vai fazer um levantamento, vai sentar, se reunir com os profissionais para a gente ver. É preciso ter cuidado.
O medicamento deve ser usado de forma temporária e sob orientação médica. É como se fosse uma dependência a uma droga, lícita ou ilícita. Lícita como o álcool e ilícita como a cocaína, por exemplo. A gente que tem que dominar o remédio, não deixar o remédio dominar a gente. Eu acho que eu não consigo, mas eu quero viver sem. Quase 1 milhão de turistas participaram este ano do Carnaval Carioca. Eles garantiram lucro extra para quem trabalhou nesses dias de folia. Depois que eles chegam, a cidade muda, fica mais cheia e variada. Norway. On vient de Paris. On vous voir vous. Bravo pour le carnaval! Porto lotado. Num dia só atracaram 8 navios. Praia movimentada e fila nos pontos turísticos. Da onde vocês vêm? Egito. Para o carnaval? Para o carnaval, sim. O carnaval é o chamariz, mas durante a folia, os estrangeiros têm uma cidade inteira para curtir. Bom para a economia local, para quem trabalha com serviços e para quem simplesmente gosta de receber visita. Tem bastante turista, a cidade está cada vez mais cheia e tudo muito bom. Bom e lucrativo. Os turistas devem deixar na cidade mais de 600 milhões de dólares. A cada carnaval vem mais gente e esses visitantes se misturam a quem mora aqui na cidade. Mal dá para dizer quem é e quem não é de fora. Você é estrangeiro? Não, não sou estrangeiro, sou da Baixada Fluminense. Eu pareço gringa, ó, check, aqui, aê. 1/3 é de outros países. O restante pode até não parecer, mas nasceu no Brasil mesmo. São Paulo, Mato Grosso. Todos os anos, esse grupo vem da Dinamarca. Formaram até um bloco, com passistas loiras e de bochechas rosadas. Samba bem feito, não tem sotaque. A ousadia da Mangueira e o luxo da Beija-Flor foram os destaques do segundo dia de desfile do Carnaval Carioca. A São Clemente abriu o segundo dia de desfile das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Na passarela do samba, uma homenagem às telenovelas. A homenagem da Mangueira à cidade de Cuiabá foi ousada. O desfile com 2 baterias surpreendeu e empolgou o público. Mas um dos carros alegóricos teve problemas para deixar a avenida, prejudicando a evolução da escola. A Mangueira atrasou 6 minutos e pode ter ficado fora da disputa pelo título. O enredo da Beija-Flor falava do Manga Larga Marchador, única raça brasileira de cavalos. A escola de Nilópolis seguiu a tradição de alegorias luxuosas e coloridas, mas também teve problemas em um dos carros alegóricos. O enredo da Grande Rio foi um manifesto em defesa dos royalties do petróleo para o Rio de Janeiro. Mergulhadores andaram com pés de pato pela Marquês de Sapucaí. A Imperatriz Leopoldinense cantou as belezas, as cores e os sabores do Pará. Na comissão de frente, a cantora Fafá de Belém. A Vila Isabel fechou a noite com a simplicidade do homem do campo. A bateria simbolizava um exército de espantalhos. Martinho da Vila, um dos autores do samba, festejou seu aniversário de 75 anos na Avenida. Bom, e lá em Brasília o carnaval é na rua mesmo, com blocos de vários ritmos. E claro, sempre tem aquela pitadinha de sátira política. No caldeirão cultural do Carnaval de Brasília, cabe um pouco de Bahia. Cabe também toda a alegria do frevo pernambucano do Galinho de Brasília. O bloco homenageia o Galo da Madrugada do Recife e trouxe os tradicionais bonecos e sombrinhas. O Galinho arrastou cerca de 20 mil pessoas pelas ruas da capital. Carnaval em Brasília, super divertido! Até os pacientes do Hospital de Reabilitação Sara deixaram seus quartos para ver de perto o carnaval de rua. Mas a cara de Brasília é esse bloco, o Pacotão, que há 35 anos faz o carnaval mais irreverente da cidade. O nome vem dos tempos dos pacotes econômicos e o forte do bloco é a sátira política.
A estrela da festa desta vez foi ele, Joaquim Barbosa, o ministro do Supremo mais popular de todos os tempos. Em Olinda, Pernambuco, um grupo de foliões transformou uma brincadeira em um bloco carnavalesco. Entrar na casa das pessoas e acordar essas pessoas com muito barulho já se transformou em tradição na terça-feira de carnaval. No final da corda, uma turma pra lá de animada. Há 19 anos, os integrantes do bloco Acorda saem às ruas de Olinda assim, de pijama e camisola, quando o dia ainda mal começou. Aqui é o vestido da vovó e o negócio de banho dela touca, para acordar todo mundo aqui. Toda essa animação é para não deixar ninguém dormir até tarde no último dia de carnaval. O divertido disso tudo é chegar quietinho, pé por pé, ó. Começou a bagunça. Como é que é acordar com esse pessoal todo no quarto, hein? Não sei, ainda não acordei. Quem é tirado da cama não fica com raiva. Pelo contrário, cai na brincadeira e segue o bloco, que logo se mistura à multidão. Todos aqui esperam ansiosos por figuras enormes que enchem as ruas de alegria. São os tradicionais bonecos gigantes de Olinda, que atraem todos os anos milhares de pessoas ao sítio histórico da cidade na terça-feira de carnaval. Mais de 100 bonecos, ao som do frevo, deixaram as ruas ainda mais estreitas. E nem o sol forte diminuiu o ânimo por aqui. Olha, aqui fora tá um calorão. Imagina aqui dentro dessa roupa embaixo do boneco, que pode chegar a pesar a 35 quilos. Como é que tá a situação aí dentro, hein? Tá muito precária. Esforço em nome da diversão, num carnaval que, se dependesse dos foliões, nunca terminaria. É um eterno carnaval, a minha vida é um carnaval. Situação debaixo do boneco tá precária, Celso. E olha só, em Salvador o carnaval é famoso por causa daqueles imensos trios elétricos que arrastam aquelas multidões pelas ruas. Né, mas não são apenas eles que fazem sucesso por lá. A repórter Cristina Miranda acompanhou a festa do menor trio da Bahia. Tudo começou meio de brincadeira. Eles queriam ter o próprio trio. Dinheiro curto, improvisaram. Não desistir nunca! E assim lá se vão 17 anos. O microtrio, o menor trio da Bahia, tem 5 metros de comprimento, 3,5 de altura. Agora é tão pequenininho que lá dentro só vão 4 pessoas. 3 músicos. Como de fora mesmo. Agora eles não reclamam não, eles gostam. Ficou do lado de fora? Fiquei do lado de fora, mas... quem tá fora tá dentro, né? Tem isso, né? Imagina só dar uma canja aqui. Pra subir deu trabalho. Ah, não, foi fácil. O microtrio é bom por isso, qualquer um sobe fácil. E desce também. É tudo no mesmo nível, isso é que é legal. Quase todas as músicas são de carnavais antigos. Coisa de mais de 30 anos. É do meu tempo, tá entregando a idade. E eles fazem o mesmo percurso dos grandes trios, 4 quilômetros. Ok, eles levam o dobro do tempo. É a verdadeira fumiquinha do carnaval baiano! Grande aqui, só a alegria dessa turma. A animação vai crescendo e chega aí um dia explodindo de alegria. Carnaval tem cada coisa. Quem tá fora tá dentro, né, Celso? A gente tá fora, mas na verdade a gente tá dentro. Olha, em São Paulo, muitos pais que viveram a época das matinês, quando eram pequenos, aproveitaram para levar os filhos agora para pular o carnaval. Ao som daquelas tradicionais marchinhas, que eram realmente bem gostosas, né? E o que se destacou nesse carnaval aqui em São Paulo foram as fantasias de super-heróis e as fantasias de princesinhas. 2 Batmans e um craque de futebol na maior farra. Festa de super-heróis, fadas e princesas ao som das mais tradicionais marchinhas de carnaval. O baile é para a garotada, mas no meio do salão
fica difícil saber quem se diverte mais. É um evento que tá pais, filhos, avós e que é legal. Aqui só tem felicidade. Só alegria. Só alegria, muita alegria. Agora, a energia não dá para comparar. Os foliões mirins deixam qualquer adulto para trás. O mini dálmata não parou um segundo. Neste clube em São Paulo, as matinês que são o ponto alto do carnaval. Nas 4 tardes de folia vão passar por aqui mais de 12 mil piratas, palhacinhos, super-heróis e princesas. Uns dançam, outros só querem saber da brincadeira com serpentina e confete. Brian literalmente se joga. Com todo o calor no salão, Enzo nem tentou tirar a peruca. Curtiu seu primeiro carnaval? Fantasiado de quê mesmo? Sei lá, eu peguei qualquer coisa que a gente tinha em casa, vamos brincar, vamos! O bebê é a prova de que fantasia pouco importa. A única obrigação aqui é se divertir. E a praça mais famosa de Veneza, na Itália, está debaixo d'água. Na Praça São Marcos, os turistas enfrentaram enchente e muito frio. Para caminhar, foi preciso quebrar o gelo. Olha aí. A temporada de chuvas inundou grande parte da cidade dos canais. O nível da água chegou a quase 2 metros de altura. E a Coreia do Norte realizou mais um teste potente nuclear. A explosão foi sentida até em outros países e provocou protestos no mundo inteiro. Os sul-coreanos foram às ruas, queimaram a bandeira da Coreia do Norte e cartazes com a foto do presidente Kim Jong-un. O país sentiu o tremor provocado pelo teste nuclear do vizinho. Os japoneses também protestaram. Nos Estados Unidos, o teste foi destaque na imprensa. Washington acredita que a Coreia do Norte quer produzir bombas mais potentes e menores para armar mísseis capazes de atingir o território americano. O governo norte-coreano anunciou o teste nuclear em cadeia nacional. Foi o terceiro realizado pelo país e o mais potente de todos. No primeiro, a explosão foi de 1 quiloton. No de hoje, 6 quilotons. Para se ter uma ideia, a bomba que os Estados Unidos jogaram em Hiroshima no fim da Segunda Guerra Mundial tinha 15 quilotons. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu aqui em caráter de emergência e, por unanimidade, condenou o teste, que classificou de uma ameaça à paz e à segurança internacionais. O presidente Barack Obama disse que o mundo precisa reagir rapidamente. E a China, tradicional aliada da Coreia do Norte, também condenou o teste, mas pediu calma. O governo brasileiro disse que vê o teste nuclear norte-coreano com preocupação e pediu que o país asiático cumpra as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O Papa Bento XVI vai manter a agenda de compromissos até deixar o cargo no fim do mês. A data marca também o início do conclave, a reunião dos 117 cardeais, onde será escolhido o sucessor do Papa. Mas as especulações sobre o nome desse novo Papa já começaram. O flagrante de um raio atingindo a Basílica de São Pedro, no Vaticano, horas depois do anúncio da abdicação de Bento XVI. Ou as feministas seminuas que comemoraram a renúncia na Catedral de Notre-Dame, em Paris, foram apenas 2 detalhes no enorme volume de informações e análises sobre um fato que a imprensa nunca tinha noticiado. Da última vez que um papa havia abdicado há quase 6 séculos, não existia imprensa. Agora, sabe-se que Bento XVI começou a preparar sua saída em março do ano passado, quando voltou exausto de uma viagem ao México e a Cuba. O Papa avisou alguns colaboradores próximos que guardaram o segredo e também ordenou a reforma do mosteiro no interior do Vaticano, onde pretende viver depois de encerrar o pontificado. O porta-voz Federico Lombardi confirmou que o líder católico usa um marca-passo há cerca de 10 anos e que há 3 meses foi operado para trocar a bateria do aparelho, mas negou que o Papa tenha problemas graves de saúde. O Vaticano também informou que Bento XVI manterá a sua agenda normal. Amanhã terá os primeiros compromissos públicos desde que anunciou a sua saída. No dia 27, vai se despedir dos fiéis na Praça de São Pedro e no dia seguinte entregará a renúncia. Estará então aberto o prazo para a eleição de seu sucessor.
Especialistas na política vaticana afirmam que o novo Papa será um cardeal com idade em torno dos 70 anos, considerado jovem pela cúpula católica, como defendeu hoje o patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo. Eu penso que precisávamos de um Papa um bocadinho com mais energia física e com mais tempo, não? O perfil do novo Papa será aquele que os cardeais desejarem para a própria Igreja. Se quiserem manter a linha moderada, podem escolher o arcebispo de Milão, Angelo Scola, membro de um dos movimentos conservadores mais ativos do catolicismo, ou o canadense Mark Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, conhecido pelo estilo direto e transparente. Se a intenção for dar representatividade às regiões com mais fiéis no planeta, o arcebispo de São Paulo, Odilo Scherer, tem chances. Ele dirige a maior diocese do país com mais católicos no mundo. Outra opção seria o argentino Leonardo Sandri, que foi subsecretário de Estado do Vaticano e conhece bem o funcionamento da Cúria Romana. Caso a ideia seja passar a imagem de renovação e se aproximar das populações carentes, o ganense Peter Turkson é o nome mais lembrado. Ele chefia o Departamento de Justiça e Paz do Vaticano e é o porta-voz da Igreja para questões sociais. Antes, porém, é preciso saber se a Igreja Católica está pronta para ter um líder não europeu. E lembrar que em eleições papais anteriores, muitas vezes os principais favoritos saíram como os maiores derrotados. Você vai conhecer agora o drama de um médico goiano. Ele não vê o filho há quase um ano. O menino foi levado pela ex-mulher para o Canadá. E para conseguir sair do país com a criança, a mãe teria dito à justiça que o pai abandonou o menino quando ele tinha 9 meses. Uma casa confortável e cheia de saudade. Ele brincava, corria, pegava esses velocípedos, esses brinquedos aqui, saía correndo. Meu filho chegava nessa folha, papai, isso daqui parece alface de dinossauro. Então isso daqui gera uma saudade na gente quando ele lembra, né? O médico Roberto Machado fala do filho, Beto Neto, que hoje tem 5 anos. As coisas do menino, há quase um ano, estão no mesmo lugar, à espera do retorno dele. A criança é fruto de um relacionamento conturbado com Priscila Menezes. Ela estaria morando com um garoto no Canadá. Ver que essa casa está mais silenciosa que o habitual, né? E a gente não está aqui podendo ter a companhia dele, infelizmente. O nascimento do filho não diminuiu as brigas nem as ameaças de Priscila. Roberto gravou algumas. Arrebentar com a sua cara, mandar alguém arrebentar você no meio e seu carro no meio. Encontramos a ex-babá do menino. Ela conta que Priscila era muito agressiva com a família. O filho dela xingava demais, ela não gosta do filho dela. Eu não quero essa peste perto de mim, tira essa peste perto de mim. Ela falava que ia destruir o doutor Roberto. Priscila chegou a ser internada nesta clínica psiquiátrica de Goiânia. Mas assim que teve alta, recuperou a guarda da criança. Em fevereiro do ano passado, Priscila comunicou ao Roberto que passaria um mês de férias com o filho no Rio Grande do Norte. Passados 30 dias, ela ligou avisando que ficaria mais tempo em Natal, trabalhando com turistas estrangeiros. Ela é tradutora de idiomas. Mas em julho, conseguiu autorização da Justiça Potiguar para deixar o país. E teria se mudado com a criança e um novo marido para o Canadá. Todas as ligações minhas caíam na caixa postal. Ela não atendia telefone. Enquanto isso, Priscila entrava na Justiça do Rio Grande do Norte com um pedido para tirar a criança do país e levá-la ao Canadá. Na audiência na Vara de Infância de Natal, Priscila diz que o pai biológico abandonou a família. Devido a traumas, né, por causa de pressão física, Essa criança tinha 9 meses. A senhora não sabe onde ele se encontra. Mas fotos e filmes provam que Roberto conviveu com o filho muito mais do que 9 meses. Ivo Pestana Martins, o suposto marido de Priscila, é cidadão português que teria nascido na África do Sul e hoje trabalha como médico no Canadá. Priscila disse à justiça que os dois se conheceram em Londres e se casaram na Jamaica. Este seria o endereço em que eles viveriam na cidade de Vancouver, no Canadá. A audiência em Natal durou menos de 8 minutos. Foi o tempo que o juizado levou para concluir que o pai da criança não poderia ser encontrado. Roberto ficou indignado.
não buscou meu nome na internet, não quis saber meu nome pela Receita Federal, que é uma forma fácil de achar o nome de alguém, e pelo Conselho de Classe, que acha o meu nome. E o juiz o tempo todo falando assim, mas você não sabe então onde mora o pai? Como se isso bastasse para o judiciário. Se ela falar que não sabe o paradeiro do pai, já está apta a dar uma ação judicial para ela viajar para o exterior. A promotora de justiça que acompanhou o caso em Natal diz que a lei foi cumprida. A providência adequada prevista no Código de Processo Civil é que ele seja citado por edital. E ele foi citado por edital, este edital é publicado no Diário da Justiça. Com certeza houve um erro. O momento agora é de trazer essa criança de volta. O caso do menino brasileiro já chegou ao judiciário canadense e encheu de esperança o pai que até já fantasia o reencontro com o menino. Ele chega correndo com o bracinho aberto, numa velocidade, me abraça, só que ele abraça o pescoço tão forte, parece que vai enforcar, gente, de tanta emoção que ele sente. A nossa equipe tentou contato com a família de Priscila, mas ninguém quis gravar a entrevista. Pesquisa da Universidade Federal do Pará constatou que o índice de acidez de 6 marcas de água mineral está muito acima do recomendado. O Ministério Público já determinou que as informações sejam especificadas nos rótulos. Depois de anos tomando água considerada mineral, Fabrício sentiu uma diferença. Eu tenho gastrite, né, mas eu faço tratamento com comprimidos e tal. E após eu ter tomado a água, eu notei que eu estava voltando a ter as crises de gastrite. Uma pesquisa da Universidade Federal do Pará estudou 6 marcas de água produzidas no estado. O resultado constatou um índice de acidez bem diferente do recomendado em todas elas. A explicação para tanta acidez, segundo os pesquisadores, está principalmente no solo amazônico e na poluição provocada pelo homem. Todas as marcas pesquisadas tiram a água de poços e apresentaram o nível de acidez entre 3 e 4,5. O recomendado pelo Ministério da Saúde é entre 6 e 9,5. A pesquisa mostrou ainda que essas águas não podem ser consideradas minerais. O que nós estamos propondo, sugerindo, fosse que houvesse um trabalho em cima dessas águas para ver se a mudança da água mineral fosse para a água potável de mesa, porque é isso que a legislação especifica. O Ministério Público Federal deu um prazo para as empresas regulamentarem os rótulos, mas até agora nada foi feito. O processo está na Justiça e, dependendo da decisão do juiz, as empresas podem ser multadas. O clima de verão com calor e chuva no fim da tarde vai predominar na maior parte do Brasil nesta quarta-feira. Entre o Sudeste e o Nordeste, tempo bom com sol e muito calor. E não chove por causa da movimentação dos ventos de cima para baixo, que leva o ar seco para a superfície e impede a formação de nuvens. É o que mostram as imagens de satélite. O céu está aberto do Espírito Santo até o sul do Ceará. E amanhã, no interior nordestino, a umidade do ar fica muito abaixo do ideal para a saúde, que é 60%. Ocorrem pancadas de chuva na área cinza, aqui do sul, sudeste, centro-oeste, norte e quase todo o litoral do nordeste. Os maiores volumes acumulados atingem o interior do Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Maranhão. No Rio de Janeiro não chove e faz muito calor. A máxima chega aos 38 graus. No Recife, sol e chuva rápida, máxima de 32. Em Salvador, a folia continua com sol, calor e chuva passageira até domingo. A máxima chega a 34 graus no sábado. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de alimentos. Mesmo assim, 26 milhões de toneladas de comida acabam na lata do lixo todos os anos. Com pequenas mudanças na sua rotina, algumas famílias tentam mudar essa realidade com um consumo mais responsável. A reportagem é de Carlos Dornelles. O computador ligado direto. Quantas famílias não conhecem essa história? Os filhos se revezam em frente à telinha. 2 horas entra, aí depois fica mais uns 20 minutos, assim vai. E assim vai o dia inteiro? Assim vai. E o computador ligado? Ligado o dia inteiro. Você chega a ficar assim 1 hora, 2 horas, 3 horas? 20, igual eu tava... 20? É mesmo? É. E quando vão assistir televisão, o computador fica ligado sozinho. Ou então, é a televisão que fica solitária.
Às vezes só o gato fica assistindo televisão. Entre idas e vindas, haja luz acesa pela casa toda. Didi, essa figurinha, vai pro banho e esquece da vida. Quanto tempo é? Você sabe quanto? 20 minutos. 20 minutos só? Tá bom, tchau. Todos sabem que é bem mais do que isso. Sônia, bem que tenta evitar gastos desnecessários, mas com 3 filhos, pensa que é fácil? Na hora de comer, então? Você sabe que é do almoço, não come? Não, se tiver daquele jeito mais durinho, assim, eles percebem que é do almoço. Ah, não tem outra coisa, de novo. Então sobra de comida com eles não pega, não? Não. Tem que ser comida nova. Tem que ser comida nova. Cortar pode parecer problemático, mas esse economista acha que qualquer família pode diminuir os gastos dentro de casa em pelo menos 30%, sem afetar a rotina. Na comida, é mais importante ainda. As pessoas normalmente cozinham mais do que o necessário. Aí fica em um dilema. Ou você come mais do que precisa e acaba se enchendo, ou acaba jogando fora. Num país em que a gente ainda tem miséria e diante dos escassos recursos de alimentação, isso não é nem socialmente responsável, nem financeiramente responsável. É um fenômeno mundial. A ONU calcula que são desperdiçados por ano mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida, suficientes para alimentar todos os que passam fome no planeta. As perdas começam no campo. Pelo menos 25% das plantações não são aproveitadas devidamente. O mais grave, frutas e vegetais, mais de 40% são desperdiçados no processo de produção, colheita e embalagem. Dentro das casas, o desperdício é incalculável, não só comida. Oi, Raimunda? Tudo bem? Tudo bom. Prazer, hein, Carlos? Tudo bem? Podemos entrar? Pode entrar, por favor. Obrigado, dá licença. Esta mulher é uma cidadã dos novos tempos. Alguns anos atrás, Raimunda começou a se preocupar com os recursos do planeta, com vida saudável, com desperdício. Era o início de um trabalho de formiguinha. Agora, aparelhos eletrônicos, por exemplo, passam por uma triagem. Você vai comprar seu primeiro item, saber se consome menos. Se consome menos, se tem a mesma qualidade, porque oferece a mesma potência, vamos dizer, com economia de energia. Passar roupa tem dia, é uma vez por semana. Eu lavo na segunda e na quinta e passo na sexta. E todo mundo da casa já se acostumou que a roupa vai voltar na sexta-feira. Não tem reclamação. Não, já estão acostumados. Muitos anos. Até a água que sai da máquina de lavar agora tem serventia. Usa para lavar o piso. E a água da máquina é suficiente para lavar a área aqui? Sim, porque assim, eu não lavo todo o quintal, lavo essa parte que é onde suja mais, onde a gente passa o dia a dia. Então é suficiente, porque eu não peguei toda a água e já lava todo esse corredor. Mas sabe onde a gente vai encontrar a Raimunda fazendo as suas maiores economias dentro de casa? Só podia ser aqui, ó, na cozinha. Só que tem muita gente que se chegar aqui antes de uma refeição e ficar bisbilhotando, pode achar bem estranho. Posso bisbilhotar aqui? Posso mexer mesmo? Olha só o que tem aqui em cima. O talo da beterraba, coisa que todo mundo bota fora. Aqui, ó, casca de abacaxi. Aqui dentro, casca de melão. Casca de banana, casca de abóbora. E aqui, o que é isso aqui, Ramon? Casca da berinjela. É mesmo, olha só. E aí, você usa tudo isso numa refeição? Uso. Na verdade, eu guardo, né? Eu uso a fruta, no caso, e depois eu guardo a casca lavadinha, bonitinha, porque quando eu for fazer um suco, eu tenho a casca do abacaxi para fazer. E a casca da laranja a gente faz bolo. Pois hoje o almoço vai ser panqueca com ricota, mas na receita vai casca e talo de beterraba, casca de melão e talo de rúcula. Os temperos vêm da janela, plantados em garrafas de plástico. Economiza até no tempero, é? E é um tempero mais gostoso, né? Por quê? Não tem agrotóxico, não tem nada. Não sabemos ainda se fica bom, mas interessante é. Vermelhinha assim, hein? É. Diferente. Abre o apetite. Tô louco pra dizer que tá maravilhosa, mas tô de boca cheia. Muito boa. Boa e saudável. Os nutricionistas defendem. Por exemplo, a semente da abóbora tem 37 vezes mais fibras do que a própria abóbora, na mesma quantidade. Então,
A casca da banana tem muito mais potássio que a banana, né? O talo da beterraba tem muitos nutrientes a mais do que a beterraba e assim por diante. Todos os alimentos, essas partes que a gente não come, normalmente tem mais nutrientes. Sônia está bem animada com os resultados. A economia nas despesas já é de mais de 20%, mas ela sabe que é muito mais do que isso. Eu estou economizando para mim e estou cuidando da minha saúde porque é uma alimentação saudável e estou protegendo o meio ambiente. E no portal R7 você encontra outras dicas para evitar o desperdício de comida. Acesse r7.com. O Chile é um dos pouquíssimos países onde a água subterrânea em contato com a lava vulcânica entra em erupção e lança jatos ferventes na superfície. A repórter Cleisla Garcia viajou até o cinturão dos geysers. E é o que ela mostra na reportagem de hoje da série O País dos Vulcões. A música de rituais andinos invade as pacatas ruas da cidade. Com vestes coloridas, adultos e crianças repetem os passos da dança folclórica. Revivem costumes e lutas de povos que habitam o deserto há pelo menos 11 mil anos. Hora ou outra, manifestações assim roubam o silêncio de São Pedro do Atacama. Uma cidade com cerca de 5 mil habitantes, ruas de terra batida, ponto de encontro de mochileiros do mundo todo. É a porta de entrada do deserto, o ponto mais próximo para qualquer canto distante do Atacama. Lugar escolhido para grandes produções, como a minissérie José do Egito, que teve parte das gravações feitas no deserto. Aqui o Jacó, tá? Atenção. Alguns destinos não estavam no roteiro das filmagens, mas despertam o interesse dos forasteiros. Para conhecer um dos mais procurados deles, é preciso sair bem cedo, antes das 4 da manhã. O caminho até a cratera do vulcão é perigoso, cheio de curvas. Uma viagem longa para subir ao topo do El Tatio, o terceiro mais alto do mundo. Mais de 4 mil metros acima do nível do mar. De longe, é possível ver a fumaça de vulcões ainda ativos na região. E de perto, outro fenômeno, visto com mais intensidade entre as 6 e 7 da manhã, quando a luz é perfeita e a temperatura bem abaixo de zero. Na cratera do vulcão El Tatio, o maior do Chile, 6 graus negativos agora. Por mais que se prepare para o frio, ainda é pouco. De pequenas fendas na rocha vulcânica, a água explode. Com força e barulho assustador. Pelo solo de rochas, fendas que saem do fundo da terra, como pequenos vulcões que jorram água fervente e muito vapor, afastando um pouco o frio. Aqui está bem quentinho, mas dá um passo para trás, quase congela. Todos os dias, pessoas de vários cantos do mundo enfrentam o frio e a distância para assistir ao espetáculo. É ótimo, especial, diferente. Se impressiona essa holandesa. É a mesma sensação que teve o engenheiro Paulo ao se deparar com os geysers. Pena, ontem eu fiz um passeio maravilhoso, hoje também. Acordei 3h30 para... Estou maravilhado. Por causa da força e da intensidade, os geysers, como são conhecidos aqui no Chile, sempre são vistos com certo ar de mistério e de encantamento. Mas, na verdade, o fenômeno é bem simples. A água gelada que desce da cordilheira, quando encontra a pedra vulcânica bem quente nas profundezas da Terra, olha só o resultado. Bem diante dos nossos olhos, esse espetáculo.
Alguns geysers vêm à superfície com fúria ainda maior. Podem chegar a 10 metros de altura e a água a 85 graus centígrados. Por isso, a aventura exige cautela. Respeitar a natureza e manter a distância são as principais regras. A chamada manifestação geotérmica só acontece em outros 5 lugares do mundo, como ilhas da Nova Zelândia e do Japão. No Atacama, a água percorre as profundezas da terra e jorra pela superfície de várias maneiras. Rios de águas termais e muito quentes. E poços assim, onde a temperatura se aproxima dos 90 graus. As áreas são isoladas por conta do perigo. No passado, quando as lagoas não tinham proteção, 6 turistas morreram queimados depois de se desequilibrar e cair na água. Mas se as poças despertam curiosidade e pavor, a diversão é a recompensa a menos de 10 metros. Em lagoas maiores, o tempo gelado se encarrega de esfriar a água a uma temperatura suportável, cerca de 25 graus, o paraíso dos turistas que vieram do gelo. How is the water? Sometimes it's hot. Às vezes é bem quente. Aqui eu me mantenho aquecida, mas já estou pensando como vai ser quando sair, diz a estudante holandesa. Diversão, medo, encantamento. Ficar frente a frente com o maior vulcão do Chile, tão perto do perigo, nas alturas. Por isso, a romaria de curiosos se repete todos os dias. Quase uma devoção ao gigante nem tão adormecido do Atacama. O tenista espanhol Rafael Nadal está de volta ao Brasil. Um dos destaques do torneio Brasil Open, realizado em São Paulo, ele se recupera de uma contusão no joelho. Ex-número 1 do mundo vai precisar ganhar ritmo de jogo para retornar aos bons tempos nas quadras. Rafael Nadal está mais magro, depois de ficar 7 meses parado, tratando um problema sério no joelho direito. Ele disse que vai precisar de tempo para se recuperar totalmente e que aqui no Aberto do Brasil vai tentar fazer o melhor possível, que ainda não está preparado para pensar em títulos, e sim no trabalho do dia a dia. Na coletiva de imprensa, ficou quase o tempo todo de braços cruzados. Sorriu apenas uma vez ao responder a minha pergunta se, por causa dos problemas físicos, vai mudar o estilo de jogo. Falou que isso é praticamente impossível. Esta não é a primeira vez que Rafael Nadal joga no Brasil. Em 2005, ele venceu este mesmo torneio. Foi o início de uma das carreiras mais vitoriosas da história do tênis. Era apenas o segundo título de um total de 50, 36 no saibro, piso mais lento do tênis, onde ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos. Só no Aberto da França, Nadal venceu 7 vezes. O espanhol se mostrou favorável a um controle antidoping mais rigoroso no tênis. A longo prazo, revelou que sonha com as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. E os brasileiros sonham em vê-lo em grande forma de novo por aqui. E Caio César já experimentou o gostinho de subir ao pódio. Ele foi campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude no salto em distância. Mas uma grave lesão no joelho quase tirou o atleta do caminho das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Olhando assim, ele parece só mais um na multidão. Mas Caio César é mais do que isso. Em 2010, o menino despontou ao conquistar 2 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura. Ali, transformou ídolos em fãs. É um atleta diferenciado e ele sabe que ele pode contar comigo quando ele precisar, quando ele quiser. Em 2011, durante uma competição em São Paulo, Caio rompeu quase todos os ligamentos do joelho direito. Teve que passar por 2 cirurgias e o futuro no esporte ficou ameaçado. Eu pensei em desistir no começo, mas vi que não compensava, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa
que vem de mim mesmo. E a primeira coisa que ele me falou foi: Nelhão, minha carreira. A carreira foi interrompida por 2 anos e o sonho de participar dos Jogos de Londres ficou para trás. Com o início de um novo ciclo olímpico, ele hoje sonha com um salto. Aliás, com o salto, aquele que vai levá-lo ao Olimpo dos Jogos do Rio em 2016. Isso será incrível para mim. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até lá.